Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Talvez você tenha acordado hoje, fala, vou para a igreja ouvir um sermão daquele sobre Páscoa. Mas você não vai ouvir um sermão sobre Páscoa hoje, porque Jesus ressuscitou. E nós vamos começar hoje a estudar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo só escreveu essa carta aos Filipenses porque Jesus ressuscitou. Porque ele disse, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a vossa pregação. Então ele só escreveu essa carta porque Jesus ressuscitou, e por isso nós damos glórias a Deus por isso. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, Filipenses no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. O pastor Ricardo já pregou alguns domingos atrás, dando uma introdução sobre o livro de Filipenses. Então, quem esteve aqui está com a sua mente aí bem tranquila com respeito a isso, quanto ao enredo que cerca essa carta de Filipenses. E hoje nós vamos entrar estudando essa carta. E eu vou tendo essa oportunidade de fazer essa abertura hoje aqui em Filipenses no capítulo 1, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Recentemente eu estava lendo uma reportagem, no Japão foi criado um ministério, eu fiquei assim assustado, um ministério da solidão, foi criado no Japão. Para quê? Para cuidar das pessoas que estão sofrendo durante a pandemia. Pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão tristes, se sentindo abandonadas. Então, eles criaram justamente para que eles pudessem ter acesso a essas pessoas e cuidar delas. E no Brasil, infelizmente, saiu uma pesquisa em 2020. Os remédios mais vendidos no mundo são os antidepressivos, que precisam de prescrição médica para serem vendidos. E esses estão entre os 5 remédios mais consumidos. Uma situação considerada muito preocupante. Pois, por que o antidepressivo, que é aí grosseiramente chamado de um remédio para regular o humor das pessoas, é um dos remédios mais vendidos no mundo, inclusive no Brasil? Acredito que isso não revela que a depressão é a doença que mais atinge pessoas no mundo, porque parece que a maioria das pessoas
que estão nos consultórios médicos procurando antidepressivos não estão doentes. A maioria não estão doentes. Não vamos entrar aqui na questão se depressão é ou não é doença. Não vamos entrar nessa questão porque ela não é o tema da nossa mensagem de hoje. Mas, se realmente todas essas pessoas precisam desses remédios, parece que as pessoas estão precisando de alegria. As pessoas estão precisando de confiança, de esperança, de certeza. Eu lembro-me quando jovem, as pessoas diziam, você tem que ir em tal lugar assim, mas você tem que tomar um trago de tal, para você criar ânimo, para você ter coragem. Então as pessoas estão precisando de algo. Parece que falta algo nas pessoas que lhe dê o desejo ardente de viver com amor e alegria. E o texto que nós lemos aqui em Filipenses, no capítulo 1, verso de 1 a 11, nos revela que coisas são essas que estão faltando no coração das pessoas no mundo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos crentes que moravam numa cidade chamada Filipos, que era a colônia do Império de Roma, chamada de Mini Roma. Era uma cidade onde as pessoas estavam querendo viver como as pessoas de Roma viviam, com muito luxo, riquezas, arrogância, espírito de superioridade. Na verdade, o que as pessoas queriam era viver uma vida de aparência, tentando fazer com que as coisas desse mundo, como bens materiais, prazeres, nos desse motivo para ter uma vida feliz. Então o apóstolo, ele escreve essa carta com o objetivo de agradecer aos filipenses por tudo o que eles tinham feito por ele, mas também para orientar a respeito de como nós devemos viver uma vida cristã neste mundo. Por isso, nós encontramos passagens nessa carta que nos falam de alegria, de propósito de vida, de humildade, de paz. E o apóstolo Paulo, ele quer deixar a igreja preparada para enfrentar todas as situações da vida, mas com o estado de espírito de um cristão, de alguém que serve ao Senhor da graça, não como as pessoas do mundo, que não tem esse referencial na sua vida. E o texto que temos diante de nós está nos ensinando sobre isso. E o apóstolo começa a carta revelando coisas particulares entre ele e os filipenses. E essa carta ela é considerada uma carta pessoal. É uma carta que fala de um relacionamento que ele tinha com essas pessoas. E ele faz isso por meio de descrever como é a sua oração pela igreja. Uma oração que tinha agradecimento e pedidos, mas uma oração que nos revela sobre qual deve ser o nosso estado de espírito, e assim como devem ser os nossos sentimentos nessa vida cristã. Vejamos, eu preparei aqui 3 pontos que vimos aqui nesse texto, e nós gostaríamos de falar sobre esses 3 pontos que achamos nesses versos de 1 a 11. Primeiramente, a alegria. Se podemos falar sobre algum homem que sofreu, podemos falar também do apóstolo Paulo. Foi apedrejado, dado como morto, sofreu calúnia, difamação, foi preso injustamente, passou por naufrágio, foi julgado injustamente e escreveu essa carta quando ainda estava preso, sem saber ainda qual destino iria tomar a sua vida. E a pergunta é: como um homem como esse poderia falar sobre alegria? Talvez muitos que não tivessem passado nem pela metade do que ele passou, já teriam se esquecido do que era sentir alegria. E quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que não passaram nem 1/10 do que Paulo passou, e abrem a boca dizendo: eu não sei o que é sentir
alegria. Mas, ao contrário disso, em primeiro lugar, Paulo saúda os irmãos, se referindo a si mesmo como servo, como escravo, escravo de Cristo. No versículo 1, acompanhe comigo aí, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Isso muda tudo acerca de como nós vemos o mundo. Mostra que a nossa visão de mundo não está mais submetida ao modo de vida mundano. Ser escravo de Cristo é se submeter a Ele com um coração grato e cheio de alegria por pertencer a Ele. Isso fica claro quando o apóstolo começa a sua oração, no versos de 3 a 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Ele faz questão de destacar que a sua oração pelos filipenses era com alegria. Certamente, Paulo passou por muitas dificuldades, muitas situações de tristeza, angústia, sofrimento. Ele mesmo diz isso no capítulo 4. Porém, a tristeza e a angústia não eram a marca da sua oração. Paulo sabia separar muito bem essas coisas. O que ele estava passando era uma coisa, mas a alegria dele era outra completamente diferente. E se você acha que ele não teria motivos para estar triste, realmente, e descontente com a vida, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4, versos de 8 a 13. Se o Ed conseguir... Ali ele vai colocar para a gente aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versos de 8 a 13, olha o que ele diz. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também vós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos reconciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Esse era o sentimento que Paulo deveria ter. Mas quando ele se recordava dos irmãos, ele fazia uma oração com alegria, mesmo quando estivesse em situações de luta e provação. Paulo era diferenciado, meus irmãos, podemos dizer assim. Paulo era um cara diferenciado. Esse era o estado de espírito do apóstolo, a marca dos seus sentimentos, constante e vibrante. Talvez você deve estar se perguntando, qual era o segredo então de tanta alegria? Como poderia um homem como esse, que passou pelo que passou, ainda sentir alegria na vida? Humanamente falando, não temos a resposta. É por isso mesmo que os consultórios de psiquiatras, dos médicos que cuidam da mente estão cheios, porque as pessoas não sabem como sentir alegria nessa vida com tantas lutas. Elas não sabem separar essas coisas e não conseguem sentir essa alegria que Paulo sentia. É emprego que está difícil, é filho nas drogas, é o marido descrente, é o patrão injusto. São muitas coisas que podem justificar a tristeza. Mas Deus nos ensina, por essa oração do apóstolo Paulo, que a alegria não vem conforme as circunstâncias, não vem só quando as coisas estão bem. É possível sim, sentir alegria sincera nessa vida.
E o segredo está aqui no texto, no verso número 5. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele fala que a oração é feita com alegria por causa da cooperação dos filipenses no Evangelho. Muitos acreditam que Paulo aqui está falando da ajuda que ele tinha recebido dos irmãos, e por isso ele falou de cooperação. Mas o sentido aqui mais correto não parece ser o de apenas uma ajuda financeira para o avanço do Evangelho. A palavra que foi usada por Paulo aqui é a mesma palavra que é usada para comunhão. Não é simplesmente fazer uma ajuda, mas é realmente participar de tudo aquilo que chamamos o Evangelho. E é de fato participar de todos os benefícios do Evangelho. Essa comunhão não é só uma comunhão de trabalho, mas uma comunhão de fé, de experiência que tivemos com o Evangelho. O Evangelho que transformou a nossa vida. Fizeram uma pesquisa uma vez em uma igreja dizendo: o que te faz estar nessa igreja? O que te move estar nessa igreja? E muitos infelizmente responderam: eu gosto porque no final do culto nós temos vários assuntos para conversar. Falamos sobre viagens, falamos sobre futebol, lá nós somos livres. Lá nós temos afinidade, tem os grupos da universidade que são afins, conversam sobre assuntos intelectuais, tem as suas conversas sobre faculdade, sobre isso, sobre aquilo. Os grupos que viajam têm as suas conversas, viajamos para tal lugar, viajamos e ali nós introduzimos. E em nenhum momento ele ouviu essa pessoa que estava entrevistando. O que nos une ali é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nos reunimos, nós falamos de Jesus, nós falamos de bênção, nós falamos de vitória, nós falamos da alegria de pertencer ao Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, que as pessoas vão embora da igreja quando se sentem decepcionadas, porque não estão unidas com o Evangelho. O Evangelho não uniu essas pessoas à igreja, e qualquer decepção com uma pessoa, elas vão embora. Me decepcionei. Mas o Evangelho jamais nos decepcionará. Quando nos unimos em Cristo, a decepção jamais virá, porque nós estamos aqui para servir a Jesus, não a outra pessoa. Isso fica mais claro quando lemos que Paulo dizendo que essa cooperação é desde o primeiro dia até o dia que ele estava escrevendo aquela carta. A alegria de Paulo surgiu porque os irmãos estavam no Evangelho. Isso demonstra o sentimento de Paulo por eles, mas muito mais do que isso, demonstra que o Evangelho que nós conhecemos é capaz de nos dar alegria, nos dar regozijo, quando o mundo está desabando diante de nós. Eu costumo dizer que crente é o bicho mais bobo que existe na face da terra. Ele está passando um perrengue danado e está dizendo: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas dizem: meu Deus, você está na pior, mas glorificado seja o nome do nosso Deus. E o crente vai louvando, vai adorando ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Porque ele está ligado a Jesus pelo Evangelho. É o Evangelho que traz essa alegria, é o Evangelho que traz essa força. Somente a participação do Evangelho pode nos dar isso, nada mais. É verdade que Paulo aqui está sentindo alegria pelos outros estarem no Evangelho, mas ele sentiu isso porque sabia que o Evangelho era a fonte de toda a vida, inclusive da alegria que ele estava sentindo. A alegria surge por ele ver que as pessoas estavam no Evangelho. Então, estar no Evangelho é o motivo de nos alegrarmos. Por isso que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É sentir prazer no Evangelho de Cristo, porque no final das contas, essa alegria vem de Deus. Ele é a fonte de toda e verdadeira e duradoura alegria. A felicidade da vida não está nas coisas que estão às nossas mãos, mas nas coisas que estão nas mãos de Deus, no Evangelho que nos foi dado pela graça. Meus irmãos, nós muitas vezes não sentimos alegria na vida, porque a procuramos no lugar errado. Esperamos que a alegria esteja num casamento bem-sucedido, nos estudos dos filhos, num alto salário, numa casa própria, no poder de ter as coisas. E nos esquecemos que a alegria incomparável está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisa pensar muito, não precisa entender muito, não precisa imaginar muito para saber de onde vem essa alegria que Paulo sentia. Paulo não duvidou quando em dizer que a sua alegria vem de estar no Evangelho. E as palavras de Paulo na oração é: ao meu Deus, do seu Evangelho vinha a alegria. Talvez essa não seja a realidade de muitos aqui nesta manhã. Talvez você chegou aqui sem ter o que dizer sobre alegria. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã ferido, triste, desconsolado. E quantas pessoas estão desconsoladas nesses dias, tristes, amarguradas, magoadas, perderam algo? Todos nós perdemos algo durante essa pandemia. Todos. Perdemos pessoas amadas, perderam emprego, negócios, a renda caiu. Mas não fique com a sua cabeça baixa. Levante os seus olhos e olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. As coisas desse mundo podem ir de mal a pior, mas a nossa presença diante de Deus deve ser inabalável. Devemos estar confiantes no Senhor, de que tudo vai mal ao nosso lado. Lemos agora o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua fé ninguém pode tirar. Lembro-me de um senhor que me disse certa vez: Vantuí, aquilo que está dentro de você, ninguém pode tirar. Podem tirar os seus bens, podem tirar o seu emprego, podem tirar o seu negócio, podem tirar os seus ganhos, mas aquilo que está dentro de você, ninguém pode tirar. Talvez você esteja sendo como aquelas pessoas que estão olhando à procura de alegria, mas para o lugar errado. Então Deus está chamando você para ter alegria no Evangelho. Destrua todas as suas fontes erradas de alegria e construa uma fonte chamada o Evangelho de Jesus Cristo. Essa fonte nunca deixará de jorrar na sua vida. Em segundo lugar, gostaríamos de destacar a confiança. No verso 6, Paulo diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Além de expressar alegria, ele expressa sua confiança. É uma alegria que vem acompanhada de uma certeza, de uma confiança. O seu sentimento de alegria não era fraco, nem passageiro. É uma alegria que transborda confiança. E ele falou, em algumas versões, estou plenamente certo. Fala de convicção, de certeza. Ele estava convencido de que Deus iria terminar a obra que tinha começado na vida dos filipenses. A confiança de Paulo estava no fato de que Deus não abandona os seus filhos, porque o que ele começou, ele irá terminar. O seu coração estava seguro em Deus. A verdade
é que a fonte de toda a sua alegria era a confiança na obra de Deus. E essa confiança em Deus deu condições a Paulo de viver bem, de viver feliz. Nós podemos viver uma vida confiantes em Deus, no seu poder de sustentar e terminar o que Ele começou em nós. Meus irmãos, nós temos medo de muita coisa, mas não tenha medo de aguardar esse momento que Deus irá terminar aquilo que Ele começou na nossa vida. Isso aí Ele não vai tirar de nós. Essa esperança ela tem que se manter viva na nossa vida. Perceba-se aqui que a ênfase está exatamente nisso, no fato de que no dia de Cristo, quando ele fala no dia de Cristo, é no dia da volta de Jesus. Nós estaremos lá, firmes, porque Deus completará nesse dia a obra que Ele começou em nós. Quando Jesus retornar, a obra estará consumada. E Paulo faz questão de mostrar, porque ele pensava assim, no verso 7, olha o que ele diz no verso 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Ele começa dando uma primeira justificativa, ele dá uma razão do porquê ter tanta certeza. Ele diz, eu trago vocês no coração, seja nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. No primeiro momento, a razão que o apóstolo Paulo dá para ter tanta confiança no trabalho de Deus parece um pouco estranha. Ele simplesmente diz, porque os trago no coração. Mas o fato em si de ter outros irmãos no coração não quer dizer muita coisa no que diz respeito a confiar em Deus. Mas o ponto aqui não é esse. Se lermos mais atentamente esse verso, veremos que Paulo está dizendo que trazia os irmãos no coração, porque eles eram participantes do Evangelho junto com ele. E no finalzinho do verso 7 ele diz, pois todos sois participantes da graça comigo. A questão é o sentimento que ele tinha pelos irmãos. No coração vinha da comunhão que eles tinham no Evangelho. Isso quer dizer que o Evangelho é que era a fonte dessa confiança. Não era uma coisa vã. Ele tinha essa confiança porque sabia que os filipenses estavam no Evangelho, estavam vivendo isso, vivendo aquilo que foi pregado. Não foi vã a pregação de Paulo aos filipenses. Não porque Paulo gostava deles, mas porque eles estavam no Evangelho. E no verso 8, olha o verso 8 que diz, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo até chama a Deus como testemunha desse sentimento que ele tinha pelos irmãos. Mas por causa do quê? Mas por causa do Evangelho. E é assim como o Evangelho opera em nós, quando nos entregamos ao Evangelho, com tudo o que temos e o que somos, Ele nos dá segurança. Quando nós abraçamos essa causa, nós estamos seguros. Pedro fala de viva esperança, é algo vivo dentro de nós. É algo latente dentro de nós, não é algo morto, uma espera silenciosa, mas é algo vivo dentro de nós. Mais uma vez, o verdadeiro sentimento de segurança e confiança nessa vida não vem de coisas. Podemos ver aqui, e é importante destacar aqui, o apóstolo, na verdade, nem usa a palavra evangelho quando fala que os irmãos estão participando com ele, mas ele fala o quê? De graça. Podemos pensar que ele tinha em mente o Evangelho de Cristo, quando falou no verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, mas ele usa a palavra graça. Isso aponta para Deus, para a obra soberana de Deus. Quer dizer que podemos viver com confiança porque estamos no Evangelho de Cristo, mas não podemos nos esquecer que é o Evangelho da graça. É o Evangelho dado de graça.
favor imerecido, nós recebemos isso, nós não merecíamos, mas Ele nos deu, Ele doou. Nenhum de nós merecíamos estar aqui, nenhum de nós merecíamos estar aqui, ouvindo o Evangelho, tendo alegria em Cristo, confiando em Deus, mas Ele nos doou isso por sua graça. E a nossa comunhão com o Evangelho, portanto, com Cristo, é uma comunhão de graça, dada pelo próprio Deus. Podemos ver isso no verso de número 6, quando Paulo diz que tinha plena certeza de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Ou seja, que do começo ao fim da nossa vida, é uma obra de Deus. Nunca foi, nem nunca será nossa. Toda a nossa confiança deve estar em Deus. E assim viveremos como cristãos, que têm comunhão e participação no Evangelho da graça. Devemos ter a certeza de que o mesmo Deus que operava na vida de Paulo, que operava na vida de Filipenses, é o mesmo Deus que opera na minha e na sua vida. Por isso, confiemos na obra de Deus e andemos certos de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele completará essa obra um dia. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, no verso 9, Paulo muda o foco da sua oração de uma ação de graças para um pedido. Mas não muda o seu sentimento pelos filipenses. O pedido agora expressa o seu sentimento do que ele deseja dos irmãos. No verso 9, ele diz, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, que o vosso amor aumente mais e mais. Na vida, devemos expressar alegria, manifestar a nossa confiança em Deus, mas também não podemos nos esquecer do amor a Cristo e ao Evangelho. Vimos que a nossa alegria e confiança na vida vem do Evangelho e da graça de Deus. Mas vemos também a necessidade de desenvolver o nosso amor por esse Evangelho, que tem a pessoa de Cristo como o seu centro. A nossa vida não se resume em ter alegria e confiança, mas avança para o amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. E o desejo de Paulo é o quê? Para que eles cresçam nisso, amando Jesus, amando de todo o coração. Viver a vida cristã é viver amando a Cristo. Lembremos-nos de como Paulo começa a carta, vocês se lembram? Começa se referindo a escravo. Mas essa escravidão não é igual. As pessoas podem ver Paulo escrevendo no início das suas cartas, eu escravo de Cristo. Pô, ele escravo, olha como que era a escravidão na nossa época no Brasil. Mas essa escravidão de Paulo é uma escravidão sujeita pelo amor. No versos 15 e 16... mais à frente um pouco, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. É viver amando a Cristo e assim fazendo tudo o que Ele ordena. Não por constrangimento, mas porque ama o Evangelho. Como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Assim deve ser o nosso sentimento em relação a Cristo. Mas esse amor aqui não é um sentimento como estamos acostumados a pensar. O texto nos revela que o amor que devemos ter deve ser um amor com entendimento, com reconhecimento das coisas de Deus, da sua vontade. É um amor que cresce no entendimento, que é capaz de julgar o que é e o que não é de Deus. E esse amor
que tem a capacidade de separar não só o mal do bem, mas o que é importante do que não é importante para a vida. Porque ele tem a capacidade para discernir as coisas do reino. Realmente é um amor que cresce em querer conhecer cada vez mais o seu mestre e a sua obra. Não é um amor que nos leva a dizer apenas: ah, como eu amo a Deus, e roubamos o nosso patrão. Ah, Jesus é lindo, eu amo muito a Ele, e tem a língua mais afiada de que uma espada amolada. Isso não funciona. Esse amor é fruto de um desejo de conhecer mais o seu Senhor. E se queremos conhecer o nosso Senhor, a sua palavra deve estar aberta diante de nós. Essa é a fonte de todo o conhecimento de Deus. Como que eu faço para conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Essa é a fonte de conhecimento inspirada, infalível, inerrante e eterna palavra de Deus. Eu quero crescer, leia a Bíblia. Você não cresce sem ler a Bíblia. E esse era o conselho que Paulo estava dando aos filipenses. Vocês devem crescer nesse amor. Vocês devem conhecer mais esse amor, pois é lá que vamos encontrar conhecimento acerca de Jesus Cristo. Lá na revelação da palavra de Deus é que vamos desenvolver a nossa capacidade de conhecer os feitos de Deus, as coisas reveladas acerca do seu Filho. Por que que Jesus morreu? Por que que Ele ressuscitou? Por que que Ele se manifesta dessa maneira que Ele se manifesta hoje? Nós vamos encontrar essas respostas somente na palavra de Deus. Conhecendo a Deus, em outras palavras, um amor que não se preocupa em conhecer biblicamente falando, não é amor. O desejo sincero de amar o Evangelho nos levará a provar, por meio do conhecimento e entendimento, as coisas excelentes e superiores, e nos fará sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É o que Paulo diz no verso 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É bom notar aqui que Paulo está falando para os filipenses, para aqueles que moravam na cidade de Filipos, aquela cidade que falamos no início, onde as pessoas desejam ter o que tinham na famosa Roma. Então, para muitos da época, as coisas lindas e maravilhosas eram as coisas que vinham de lá. Se compararmos com hoje, poderíamos dizer que eles eram como são as pessoas hoje, que acham que a coisa mais maravilhosa da vida é ser como os artistas são. Queria ser aquele cara do Big Brother. Eu queria ser aquela moça lá. Ou eu queria ser como o Neymar. Eu queria ser como Felipe Melo. Dá uma moral ao nosso pastor. E as pessoas veem essas comparações e querem ser como essas pessoas. Para essas pessoas, e tristemente muitas vezes, para pessoas de dentro da igreja, essas coisas é que são as maravilhas do mundo, mas não. Não é assim para nós que somos cristãos. As coisas maravilhosas são as maravilhas do Evangelho reveladas da sua palavra. Aqui estão as maravilhas de Deus. Os homens que devem ser imitados, as mulheres que devem ser imitadas, estão aqui na palavra de Deus. E em Cristo, nós podemos provar essas maravilhas. Assim seremos também puros, sem misturas, que é o sentido aqui no verso 10, para que vocês provem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Essa palavra sincero, ela quer dizer testados à luz do sol. O cristão sincero não tem medo de ser exposto à luz.
É como uma pedra que eles expõem à luz para ver se tem impurezas ou não. O cristão sincero, ele é provado na luz e ele não tem medo disso. Inculpáveis, não deve ser motivo de tropeço para os outros, sem culpa. Usando um ditado popular, sem rabo preso. Essas são as pessoas inculpáveis que Paulo está dizendo aqui. Puros como ouro, puros sem qualquer mistura, para que nos apresentemos no dia de Cristo com os frutos de justiça, que são produzidos por Cristo. Verso 11, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que frutos são esses? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito que Deus quer que apresentemos. Meus irmãos, isso é o que Deus requer de nós ao estarmos nesse mundo. Independentemente do que esteja acontecendo, Ele quer que sejamos essas pessoas, amando o Evangelho, vivendo o Evangelho, sendo sinceros, inculpáveis, vivendo tudo isso e vivendo alegres, porque tudo que perdemos aqui durante a pandemia, muitos irmãos nossos já estão vivendo algo muito melhor na glória com o Senhor Jesus. É essa a esperança que nos aguarda, melhor do que o que perdemos aqui, muito melhor, e é o Evangelho que nos mostra isso, e é o Evangelho que nos traz claridade sobre isso, que o que está nos esperando é algo muito melhor, é algo muito maior. Então que vivamos alegres no Evangelho, é o que Deus quer de nós. E se eu fosse resumir tudo isso que eu falei aqui nessa manhã numa só frase, eu resumiria nessa frase: Deus quer que sejamos alegres no Evangelho, confiantes em Deus e desejosos por crescer no amor de Cristo e com a sua palavra. Amém? Que Deus o abençoe, que nessa manhã de ressurreição, Jesus possa ressuscitar no seu coração esse amor pelo Evangelho de Cristo, essa paixão pelo Evangelho, essa paixão por Jesus, esse amor por Jesus, e que Deus possa trazer alegria ao seu coração, independente da circunstância que você esteja atravessando, independente do momento que você esteja atravessando, alegre-se, porque você tem o Evangelho, você ouviu o Evangelho, você aceitou o Evangelho, e você tem isso vivo dentro de você, e o que te espera é muito maior e melhor. Eu não tenho medo de morrer, gente. Posso aqui, você está falando besteira, eu não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque o que me espera é muito melhor. Eu vou morrer aqui e vou abrir os meus olhos na eternidade. Eu creio nisso. E o meu desejo nessa manhã é que, se você não tem essa confiança, se você não tem essa certeza, fale hoje com Jesus que está vivo, Ele ressuscitou, Ele não está morto. Fale com Ele nessa manhã. Coloque diante dele o seu medo, coloque diante dele a sua tristeza por perder coisas aqui, e ele vai te dar essa certeza, ele vai te dar essa alegria, que se o vírus te pegar e te levar, ele vai te levar para um lugar melhor. O vírus vai ser derrotado quando chegarmos diante do nosso Deus. Câncer será derrotado, qualquer coisa será derrotada na presença do nosso Deus, porque estaremos vivendo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho essa certeza, eu quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa manhã, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor ressuscitou, Pai.
Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, essa mensagem aqui seria vã, Senhor. Porque o Senhor, o inferno foi derrotado quando o Senhor ressuscitou, Pai. O diabo até ali pensava: eu venci, eu consegui matar aqueles que eles diziam que é o Senhor, que é Deus, que é o Filho de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele teve que cair por terra, porque o inferno foi vencido. Porque Jesus é o único que ressuscitou e ainda vive, Pai. Todos aqueles que ressuscitaram um dia, ressuscitaram e morreram. Mas Jesus ressuscitou e está vivo. E está vivo no céu, aguardando a sua vinda ou a nossa partida para nos encontrarmos com Ele. E nós cremos nessa verdade do Teu Evangelho, Pai. Nós cremos que o Senhor está preparando, meu Pai, já preparou algo maravilhoso para cada um de nós, ó Pai. E é esse Evangelho que nos mostra isso, Pai. É esse Evangelho que nos traz à luz essas verdades, Pai. Que nessa manhã possamos sair daqui com os nossos corações alegres, meu Pai, porque temos algo em nós que ninguém pode tirar, que é o Evangelho de Cristo, Pai. Ninguém pode tirar essa alegria de nós, de pertencermos ao Senhor. Ninguém pode tirar isso de nós, meu Pai, porque foi o Senhor mesmo que nos deu. E ninguém pode tirarmos das Tuas mãos, Pai, ninguém. Nós Te louvamos, Pai, por essa manhã. Nós Te louvamos por cada vida que veio aqui nesta manhã, Pai. Nós Te louvamos por cada lar aqui representado, Senhor Deus. Traga a Tua bênção, derrama a Tua graça sobre cada vida aqui, Pai. Derrama, Senhor Deus, a Tua alegria sobre cada coração aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, que saiamos daqui com essa certeza de que a nossa vitória já foi decretada por Jesus ali na cruz, e Ele ressuscitando nos garante essa vitória, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus o abençoe.